Pessoal, joia? Olha só, eu fiz esse painel aqui para identificar o dia 20 de novembro, para não passar batido, né? O Dia Internacional da Consciência Negra, se bem que, na minha visão, eu acho que o Dia Internacional da Consciência Negra tem que ser todos os dias, não só o dia 20. Mas esse dia 20 aí, ele tem uma limitação, por quê? Porque é a celebração da morte do zumbi, né? E o que foi o zumbi? Zumbi foi o marco oficial, o líder do Quilombo dos Palmares, que fugiam com os negros e levavam os negros para o Quilombo para eles não serem, como que eu posso falar? Para eles não serem maltratados mais do que eram, né? Então, assim, ele tentava aliviar os escravos daquelas surra que eles ganhavam, da escravidão mesmo, né? Então, o zumbi, ele foi instituído oficialmente, o Dia da Consciência Negra, né? Foi instituído oficialmente pela Lei 12.519 no dia 10 de novembro de 2011. Essa data vai fazer uma referência à morte de Zumbi, que foi o líder dos Palmares, né? Esse quilombo aí, ele era situado lá para o lado dos estados de Alagoas, Pernambuco, lá mais na região nordeste do Brasil. Aí o zumbi, coitado, ele foi morto no, pelos bandeirantes em 1965, na referida data. E isso foi por Domingos Jorge Velho. Atualmente, existe um estudo de biografia desse importante personagem à resistência à escravidão do Brasil, né? Então, esse dia 20 de novembro, por quê dia 20 de novembro? Porque vai ser considerada, identificada a morte e a descoberta por historiadores no início da década de 1970 como a motivação do movimento negro unificado contra o quê? Contra a discriminação racial, né? Isso foi realizado em um congresso em São Paulo no ano de 1978. Então, eles elegeram a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, como um dia de luta por direitos dos dos afro-brasileiros, né? Para eles estarem reivindicando pelos seus direitos, né? Então, com isso, esse dia 20 de novembro vai tornar a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Só que eu penso assim, até hoje acontece opressão no Brasil, né? Não só voltado para os negros, mas também para a classe trabalhadora. Então, o que acontece no dia 13 de maio? Foi lá a data da abolição da escravatura que aconteceu. Só que com isso os negros foram deixados de escanteio. Então, esse argumento aí utilizado, no caso o dia 13 de maio, ele vai representar uma falsa liberdade, né? Por quê? Porque uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público, como se o poder público, na verdade,
olhasse por nós assim o tempo todo, né? Então, outra coisa também que eu quero falar. A escolha do dia 20 de novembro, ela aconteceu no declínio da ditadura militar, que foi lá no final da década de 1970, em diante a redemocratização do país. Aí, com o enfraquecimento da ditadura, deu força aos movimentos de oposição e aos movimentos sociais, por incrível que pareça, como o movimento negro, né? Então, com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais como o movimento negro, eles obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. Então, assim, isso é bacana, né? Por quê? Porque com isso a participação desses grupos no cenário político deu certo, deu um resultado grandioso. E com isso foram aprovadas medidas que tinham como proposta promover certa reparação histórica, né? E essas medidas pode destacar a lei de preconceito de raça ou cor, que tem um número lá específico, meu filho, que é 7.716, tem até a data, de 5 de janeiro de 1989, e leis como a de cotas raciais, voltada para a educação superior e especificamente na área da educação básica, a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileiro, que é hiper mega interessante. Gosto demais, né? Por trás dessas leis estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros e a história e cultura dos africanos sofreram no Brasil. No caso do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, a data foi criada por meio da citada Lei 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Essa lei não transformou a data em feriado nacional. Assim, os governos de cada estado e cidade do Brasil devem optar por ser feriado ou não. Isso aí é justificativa caso da cidade ou do estado, né? O jornalista Laurentino Gomes fala que até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, de um total de 5.561 municípios. Então, é isso que eu quero falar sobre o dia 20 de novembro, né? Que é um dia internacional da consciência negra. Aí eu fiz esse cartazinho para vocês observarem. A minha moça aí, ela não ficou muito bacana não, mas eu gostei desse olho aqui, ó. Aí eu pus lá, a mocinha, né? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Nascer negro é consequência, ser negro é consciência, né? E vamos à luta. E a luta continua. Beijo, boa noite, tchau, tchau para vocês. Até mais.